Shavuatov, Shavuatov, Shavuatov. Como vai você? Você está comigo no Papo Monoteísta. E este é o projeto Leitura do livro Guia dos Perplexos de Maimônides, o Rambam. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, ative o sininho, curta e compartilhe. Hoje nós temos o fundo musical, baseado também em Baal HaSulam, Rochieno, e é executado por Inon Darvish. E nós estamos na leitura do livro Guia dos Perplexos de Maimônides, no capítulo 209, na página 209, capítulo 54. Eu quero dedicar ainda mais uma vez esta leitura para a cura completa de Andréia, filha de Paulo, e também para Axa e seu esposo, Adeilton, que estão se recuperando de Covid, e a Andréia vai fazer uma operação, estão dedicando a eles para a saúde completa. E se você quer dedicar também, entre em contato conosco para fazer dedicação para a saúde completa, para a elevação de alma, enfim, seja à vontade e faça contato conosco. Esse é o Papo Monoteísta. Vamos então à leitura de hoje, do capítulo 54 do livro O Guia dos Perplexos de Maimônides. E nós estamos na página 209. Diz assim o capítulo 54. O título dele é Os Pedidos de Moisés a Deus e o Sentido Alegórico dos Atributos Citados na Bíblia. Interessante o título de hoje, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ao capítulo 54, que diz assim: Saibas que o mestre dos sábios, Moisés, nosso mestre, que a paz esteja com ele, fez 2 pedidos e foi respondido em ambos. Um pedido foi que Deus o fizesse conhecer a sua verdadeira essência. O segundo, feito anteriormente, foi que o fizesse conhecer os seus atributos. E Deus respondeu e assegurou. E Deus respondeu e assegurou-lhe fazer conhecer todos os seus atributos, que são suas ações, como nós vimos já anteriormente. Continua. Também saber essência. Não pode. Também fez, contando aqui, e também fez saber que a sua essência não pode ser conhecida em realidade. Também já vimos isso anteriormente. Continua. No entanto, ele chamou a sua atenção para um lugar de investigação no qual ele poderia captar o máximo que um ser humano seria capaz de perceber. O que ele captou, ninguém foi capaz de captar antes ou depois dele. O pedido de conhecer os atributos de Deus é este: faze-me
conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça, e a fim de que ache graça aos teus olhos. Êxodo 33, 13. Considere bem estas palavras extraordinárias contidas nesta expressão. Ele diz: faze-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça. Isso é uma prova de que Deus é conhecido por meio dos seus atributos, pois ao conhecer os seus caminhos, conhecerá a Ele. O dito a fim de que ache graça aos seus olhos são a prova de que quem conhece a Deus é quem encontra graça aos seus olhos, e não somente quem jejua e reza. Além disso, todo aquele que o conhece é querido e próximo, e todo aquele que não o conhece é odiado e distanciado, ou seja, conforme o conhecimento ou a ignorância é que a pessoa será querida ou odiada, aproximada ou distanciada. Saímos do objetivo deste capítulo. Retornarei ao assunto. Quando Moisés pediu para saber os atributos e pediu perdão pelo povo, o perdão foi concedido a eles. Depois disso, ele solicitou conhecer a essência de Deus, conforme foi dito. Faze-me ver a tua glória. Êxodo 33, 18. E fui atendido a respeito do primeiro pedido, ou seja, faze-me conhecer os teus caminhos. E foi dito a ele: eu farei passar todo o meu bem diante de ti. Êxodo 33, 19. Eu quero fazer mais uma pausa nessa leitura só para explicar para vocês que é importante nós vermos o original e as formas como ele é escrito, diferente deles que tem por aí, que dizem diferente. E ele demonstra aqui a não materialidade, conforme já afirmado anteriormente neste livro e no nosso entendimento. Ele diz: eu farei passar todo o meu bem diante de ti. Ok? Continuando. E em resposta ao segundo pedido foi dito: não poderás ver a minha face. Êxodo 33, 20. Fazendo mais uma pausa de explicação. Não é possível ver a face do Eterno, porque ele não é um ser material, ele é imaterial. Desta maneira, não é possível contemplar a face do Eterno, e nem o seria possível se houvesse possibilidade, conforme Deus mesmo diz que aquele que pudesse ver isso morreria. Continuando a leitura. O dito todo o meu bem faz uma alusão à apresentação diante de Moisés de todos os seres existentes sobre os quais foi dito. E viu Deus tudo o que fizera, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. Por apresentação diante dele, quero dizer que Moisés compreendeu a natureza deles e a relação de uns com os outros, de modo que ele soube como Deus governa de maneira geral e particular. Essa ideia é dita no dito de Deus de que em minha casa ele é fiel. Números 12, 7.
Isto é, ele compreendeu a realidade do universo inteiro. Uma compreensão verdadeira e sólida, pois as opiniões que não são verdadeiras não possuem existência perpétua. A percepção das ações de Deus são os atributos do Altíssimo, bendito seja, pelos quais ele é conhecido. A prova de que o que lhe foi assegurado foram as ações de Deus é que foram trazidos ao conhecimento de Moisés somente atributos de ações, clemente, misericordioso e etc. Êxodo 34, 6. Ficou claro, então, que os caminhos que ele solicitou conhecer e que foram trazidos ao seu conhecimento eram os atos que emanam de Deus. Os sábios os denominam de midot, como em 13 midot. Essa palavra se aplica às qualidades morais, como em há 4 midot, qualidades ou maneiras de agir entre os que praticam a tzedakah, etc. Há 4 midot entre os que frequentam a Beit Midrash, casa de estudos, etc. Isto é frequente. O significado aqui não é que Deus possua uma virtude moral, mas que ele faz atos semelhantes aos atos que em nós resultam em qualidades morais, ou seja, em disposições da alma, mas não que Deus seja dotado de disposições da alma. Bastou Moisés mencionar as 13 midot e o perdão foi concedido, e isso apesar de ter percebido todo o seu bem, ou seja, todas as suas ações que emanam de Deus, com o objetivo de fazer existir os seres humanos e os governar. E foi dito o objetivo último do pedido de Moisés. Termina dizendo: para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Êxodo 33, 13. O qual eu preciso governar por meio de atos que se assemelharão aos teus atos ao governá-los. Eis que ficou claro que os derachim, caminhos, que as midot, qualidades morais, são a mesma coisa. São os atos que emanam de Deus e se manifestam no universo. Tudo que se percebe de uma de suas ações descreve Deus com um atributo que emana desta ação e é denominado pelo termo derivado da mesma. Por exemplo, ao perceber a ternura de seu governo na geração do embrião de um ser vivo, dotando-o e a quem cuidará dele após o nascimento de força, de modo que desça ou seja destruído, preso em suas funções necessárias. Esta maneira de agir não chegaria a nós a não ser por meio de uma paixão e de ternura. E é este o significado da palavra misericórdia. Portanto, é dito sobre Deus que ele é misericordioso, Rahon, como um pai se compadece de seus filhos. Salmos 103, 13. E terei piedade de ti como um homem tem piedade, e a Ramol, de seu filho. Malachi
Malaquias 3:17. Não porque Deus seja passível de ser afetado pela ternura da mesma maneira que o pai é para com o filho, como resultado da ternura, misericórdia e pura paixão. Isso vem de Deus, a quem está próximo dele, e não devido a uma paixão ou sentimento que implique mudança, assim como acontece conosco ao darmos algo a quem não tem obrigação de dar. O que é denominado em nosso idioma de Haniná, clemência, ou como em sejam clementes com eles, Juízes 21:22. Deus, com a sua graça, Gênesis 33:5. Diz também que Deus me deu por sua graça, Gênesis 33:11. Como estes exemplos existem vários. Deus faz existir e governa sobre quem não tem obrigação de trazer à existência e governar. Por isso ele é chamado de clemente, Ranum. Do mesmo modo, encontramos em nossas ações grandes calamidades que atingem certos indivíduos e os destroem, ou eventos de caráter que geram e exterminam famílias ou até mesmo regiões inteiras, destruindo várias gerações, sem deixar mulheres e crianças pequenas como fundamento de solos, ou quando um povo faz guerra contra outros para destruí-los pela espada e apagar os seus vestígios, e atos similares em nós decorrentes de grande ira, ódio profundo ou busca de vingança. Portanto, conforme esses atos, Deus é chamado de zeloso e vingador, rancoroso e irado. Nahum 1:2. Ou seja, atos que derivam de nós de uma disposição de alma, como zelo, vingança, ódio profundo ou ira, manifestam-se da parte de Deus conforme o que menciono, mereciam os que foram punidos, ou de alguma ser passível de ser afetado. Ele está acima de qualquer imperfeição. Assim, todos os atos que provêm dos seres humanos por paixões e disposições de alma, mas, da parte de Deus, elas não derivam absolutamente por qualquer coisa adicionada à sua essência. E o governante de um país, se for um profeta, deve se assemelhar a esses atributos divinos e fazer com que suas ações decorram como consideração e conforme o que mereceram, e não se deixar levar pelas paixões, nem soltar as rédeas da ira, nem se deixar dominar pelas paixões, pois toda essa passibilidade é um mal. Ele deve se proteger delas o quanto puder. Então, às vezes, ele será clemente e misericordioso em relação a certas pessoas, não por mera ternura e piedade, mas conforme o que é devido, e às vezes será rancoroso, vingativo e colérico em relação a certas pessoas, de acordo com o que elas merecem, e assim não ordenará a morte de um indivíduo devido a uma mera cólera ou pura ira a ele, ou que o que advirá ao maior número de pessoas em execução deste ato. Observe o que está dito na Torá quando foi ordenada a destruição de 7 povos. Foi dito: não deixarás vivo todo aquele que tem alma. Deuteronômio 20:16. E imediatamente foi dito: para que não vos ensinem a fazer todas as abominações que eles fazem a seus deuses e pequeis contra o eterno vosso Deus. Deuteronômio 20:18. Ele diz: não penses que isso é crueldade ou pedido de vingança, pelo contrário, é um ato solicitado pela razão humana, a saber,
que seja afastado todo aquele que se desvia do caminho da verdade, para que sejam eliminados os obstáculos que impedem a perfeição humana, que é a percepção de Deus. Contudo, é necessário que os atos de misericórdia, perdão, clemência e benevolência vindos do governante do país sejam mais frequentes do que os atos de punição. Essas 13 midot são todas qualidades de misericórdia, com exceção de uma, a saber, cobra a iniquidade dos pais nos filhos. Êxodo 34, 7. Pois as palavras venaque, loinaque, Êxodo 34, 7, significam: e da raiz não será desarraigado, conforme, e também em e será destruída, venicatá, sobre a terra se assentará, Isaías 3, 26. Saibas que a iniquidade dos pais nos filhos, Êxodo 34, 7, refere-se particularmente ao pecado da idolatria e não a outros. A prova disto é o que ele diz nos 10 mandamentos, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me odeiam. Êxodo 25, versículo 5. E não é chamado de aquele que odeia a Deus, senão ao idólatra, como abominação que o Eterno odeia. Elas têm feito os seus deuses. Vamos voltar aqui um tiquinho. Como em toda a abominação que o Eterno odeia, elas têm feito os seus deuses. Deuteronômio 12, 31. E bastou sobre quartas gerações, pois o máximo que uma pessoa pode ver seus descendentes é a quarta geração. Portanto, quando são mortos os habitantes de uma cidade idólatra, mata-se o ancião idólatra e a sua descendência, e a descendência da sua descendência, até a quarta geração. É como dizer que um dos mandamentos de Deus, que são sem dúvida parte de suas ações, é que devem ser mortos os descendentes dos idólatras, mesmo que eles sejam crianças, junto com seus pais e avós. Este mandamento é ordenado repetidamente na Torá em vários lugares, tal qual a ordem a respeito da cidade idólatra, destruindo a ela e tudo o que nela houver. E tudo isso de modo a apagar os vestígios de gerações que geram grande destruição, conforme explicamos. Saímos do objetivo desse capítulo, mas explicamos, bastaram essas 13 midot necessárias para governar. Bastaram essas 13 midot necessárias para governar os países, pois a suprema virtude humana é assemelhar o máximo possível a Deus, ou seja, de que nossos atos se assemelhem aos atos dele, conforme a explicação explícita dos sábios sobre o sentido dos santos sereis. Levíticos 21, 2. E assim como ele é clemente, sejas tu também clemente. Assim como ele é misericordioso, sejas tu também misericordioso. Nossa intenção foi mostrar atribuídos a ele derivam das suas ações, e não que ele seja dotado de qualidades. Encerra aqui o capítulo 54. Eu agradeço ao Eterno por vocês terem estado comigo até nesse instante. Peço ao Eterno também que você continue conosco e continue aprendendo também, junto comigo, Maimônides e o que ele diz aqui no Guia dos Perplexos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Se você já é inscrito, compartilhe. E se você está gostando, compartilhe. Coloque aí várias vezes o compartilhamento, várias vezes. Isso fortalece o canal. Se você quer ser um colaborador, nós temos um link de colaboração aí logo abaixo.
E se você apenas quer contribuir, tem também aí os dados da conta bancária, faça tzedakah, faça elevação, ajude a distribuir Torá. Muito obrigado por ter estado comigo até agora. E vamos ouvindo um pouco mais deste extraordinário cântico de nosso amigo Baal HaSulam, executado por Inon Darvish Rochieno. Fica comigo, não me abandona.